Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a palavra reservada vis, em mais detalhes. Vou então criar uma sessão para essa aula. Até o momento, nós sabemos que nós usamos o vis para uma finalidade, que é resolver a ambiguidade entre o nome de variáveis locais e o nome de variáveis de instância. Então, existem três formas de utilização da palavra reservada vis. A primeira, resolver a ambiguidade entre entre variáveis com o mesmo nome declaradas em escopos distintos. Exemplo: variável local com o mesmo nome de uma variável de instância. O vis precedendo a variável indica que a mesma representa a variável de instância. Nós já vimos vários exemplos disso, né? Então vamos só pegar, por exemplo, da aula passada, do episódio 22. Nós vamos ter vários exemplos. No meu caso aqui, a variável nome, no meu construtor ela é local, a variável nome precedida pelo meu vis é a minha variável de instância. Então o primeiro uso do vis é para resolver a ambiguidade. Já vou aproveitar e vou criar o pacote dessa aula. Episódio 23. E vamos copiar o código da aula passada também. A segunda utilidade da palavra vis, que nós vamos ver nessa aula, é chamado vis recursivo. E também existe uma terceira, que nós vamos ver só mais para frente, pois depende do conceito de... na verdade não depende do conceito de herança, nós vamos ver essa terceira utilidade é quando eu quero passar a referência atual sendo executada para um outro objeto. Passar da referência executada para outro objeto. Essa terceira forma nós vamos ver em outra aula. Vamos começar hoje com o vis recursivo. Então, para entendermos isso, vamos voltar na nossa classe hóspede. E mais uma vez observem que um hóspede ele possui, deixa eu tirar esse comentário aqui, um nome, sobrenome, salário, endereço. Poderia colocar mais uma aqui qualquer, por exemplo, um private, int, carga horária, para representar a carga horária do trabalho semanal, por exemplo. Poderia fazer os gets and sets para gerar a carga horária, né? Posso ir para o refatoral, posso fazer simplesmente um alt insert aqui, gerar getter and setter, carga horária. O salário é bem provável que não tenha gerado também, vamos aproveitar e vamos gerar para o salário também. Pronto, agora já tem todos os gets and sets bonitinho. Às vezes você quer ter uma visão melhor dos métodos presentes numa classe, você pode usar o navegador aqui no NetBeans. O NetBeans, para a classe que esteja selecionada, ele te mostra todos os construtores e todos os métodos também. O legal dessa parte aqui, inclusive se você estiver, por exemplo, programando para web, ele te mostra o DOM, ou seja, a estrutura da sua página, das suas tags HTML, tags JavaServer e assim por diante, tags JSP. Ou seja, às vezes o navegador é uma forma sucinta de você verificar os membros de uma classe, de uma página e assim por diante. Então vamos voltar aqui.
Então, vocês podem ver que nós temos uma sobrecarga de construtores. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco variáveis de instância. Eu tenho um construtor default, um construtor que recebe o nome, um construtor que recebe o nome e o sobrenome, um recebe o nome, sobrenome, salário, endereço, um recebe o nome, sobrenome, endereço. Vamos até, apesar da ordem não importar, vamos colocar essa ordem para cá. Poderia ter mais um aqui, né? Vamos gerar um outro aqui que recebe também a minha carga horária. Ou seja, no meu caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tem até mais, né? Eu tenho um construtor default e mais 5 construtores correspondentes às minhas variáveis de instância. Eu não sou obrigado a fazer isso, né? Eu vou só fazer sobrecarga de construtores de acordo com a minha necessidade de criação do meu objeto. Suponhamos que em todos os construtores eu tenho que fazer a iniciação das variáveis. Por exemplo, eu quero dizer em todos os construtores que um hóspede da minha empresa... Um hóspede ter carga horária é difícil, né? Estou fazendo como se fosse carga horária, como se eu fosse de empregado. Sinceramente, não entendi por que esse meu processo de abstração que levou a colocar... Deixa eu só arrumar aqui. Que levou a arrumar... Incluir a carga horária para um hóspede, né? Tava pensando em empregado, não sei porquê. Se às vezes você se bananar aqui com o NetBeans, lembre-se que você pode muito bem organizar isso aqui da forma que melhor convir para você. Por exemplo. Ó, que beleza, hein? Que coisa horrorosa. Vamos voltar aqui. Eu gosto de colocar o serviço aqui do lado. Mesma coisa para arquivos. Assim. A navegação pode ficar aqui embaixo, né? Que coisa horrorosa de novo. Quero colocar do lado. Tá melhorando, né? Quero colocar só essa navegação. Eu gosto que ela fique aqui. Isso. Se você se embananar, você pode vir em ferramentas e, na verdade, janela redefinir janelas que você volta ao estado default. Tá, vamos voltar nessa discussão aqui. Então, não tem nada a ver o hóspede ter carga horária. Não sei porque eu coloquei isso aqui. Eu vou substituir então a carga horária por exemplo, private, vamos colocar um boolean que indica se a pessoa é fumante ou não. Se a pessoa for fumante, por exemplo, eu posso deixar dentro do quarto um cinzeiro. Então vamos gerar os métodos get and set. O que é uma coisa bacana, a convenção Java Beans, quando você tem um atributo boolean, normalmente ele começa com is. Não tem mais carga horária, né? Então, ao invés de ser get fumante e set fumante, você tem a fórmula i. É fumante ou set fumante. Vai ficar até então mais bonito. Vamos só tirar. Is fumante. Não gostei disso não. Vamos só melhorar aqui. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Não tenho os meus salários. Minha carga horária, desculpa. Em vez de chamar fumante, vou chamar só de fumante. Porque por convenção, o NetBeans, na hora que eu for mandar gerar os construtores, ele já gera para mim como os métodos is fumante e set fumante. Então o default para o get, em vez de ser get, é is para as minhas variáveis de instância do tipo booleanas. Eu tinha esquecido de apagar aqui, né? Pronto, agora aparentemente está tudo certo, né? Vamos só formatar isso aqui. Está indicando um erro aqui, vamos ver. Não tem mais carga horária, mas eu tenho. Vamos gerar esse construtor de novo, para ser mais rápido. Alt insert. Vamos gerar o construtor aqui. Nome, sobrenome, salário, endereço, fumante. Agora acho que finalmente podemos discutir a questão. Tá. Não está maximizando legal para mim, então vou aproveitar, vou redefinir essas janelas aqui para vocês verem.
para facilitar a minha vida aqui. Tá, então vamos lá. Então nós temos todos esses construtores. Então suponha que por default você imagina que todos os quatro têm um cinzeiro, ou seja, todos são fumantes. Então, para você indicar isso no construtor, eu poderia colocar vis.fumante igual a true. Por quê? Porque se você não fizer isso, no momento de criação do seu objeto, a variável fumante vai ser iniciada para o valor falso, que é o default para variáveis do tipo booleano. Vamos aproveitar e vamos fazer isso para todos. Então ficou bacana, né? Então, no momento que eu crio um objeto hóspede, se eu não passar parâmetro, eu só seto fumante para verdadeiro e inicio automaticamente as variáveis de instância. Isso é iniciado automaticamente para mim, com seus valores respectivos. String para null, double para 0.0, endereço para null e boolean é iniciado para false inicialmente, mas como meu construtor depois ele atribui o valor true, essa variável fica de acordo com o que eu gostaria, indicando que por default, no caso da minha pousada, os meus quartos possuem um cinzeiro. Vou colocar aqui no final. O que vocês podem observar, apesar disso aqui não ter nada de errado, é que você repete muito código. Por exemplo, o vis.nome e vis.fumante, eles são repetidos nessa linha, nesse construtor e também nesse construtor. Imagine, por exemplo, o nome, sobrenome fumante que é repetido nesse construtor, nesse outro aqui, e nesse outro aqui, e mais nesse outro. Ou seja, eu estou tendo uma duplicação de código em excesso dentro da minha classe. Um dos princípios da orientação a objetos é evite ao máximo a duplicação de código. Duplicação de código é um sintoma de que você não está programando de forma orientada a objetos. Então, como que eu posso resolver esse problema de duplicação de código assim? A resposta é a palavrinha vis. Então, a segunda forma de palavra vis, chamado vis recursivo, permite, entre aspas, eliminar duplicidade de códigos dentro dos construtores, chamando os construtores sobrecarregados recursivamente. Como isso funciona? Então basta eu vir aqui. Na primeira linha do meu construtor, nós vamos ver que a primeira linha de construtor tem que ser Vison Super. Então, na verdade, esse construtor aqui, a primeira linha aqui, é um super. Só que a gente vai discutir isso quando a gente for ver o conceito de herança. Então, o que eu posso fazer é começar pelo meu construtor default. Se o meu objetivo é iniciar todas as variáveis de instância dentro do construtor, o meu objetivo final é chamar esse construtor. É o que inicia todas as variáveis de instância. Então, o que eu vou fazer é, a partir do primeiro construtor aqui, eu vou começar a chamar os outros construtores da minha classe de forma recursiva. Para isso, eu uso um vis. E, por exemplo, desse construtor, eu vou chamar esse construtor. Ah, mas se uma pessoa iniciou criou um hóspede sem passar nenhum parâmetro, quer dizer que ele não sabe o nome. Ok, eu posso passar, por exemplo, para lá que o meu nome está em branco ou um null. Ou seja, eu estou passando para esse meu construtor o meu null. Se eu chamar um construtor passando só um nome, o que eu posso fazer é chamar o segundo construtor que recebe o nome e o sobrenome. Mas eu sei o nome e não sei o sobrenome. Ok, eu posso vir aqui e falar. Então eu vou chamar agora o segundo construtor, que é esse aqui. Eu tenho que passar o nome que eu acabei de receber aqui. Mas eu tenho que passar um sobrenome, só que o sobrenome eu não sei. Ou eu coloco vazio ou eu coloco null. Tá aqui. Aqui é a mesma coisa. Se eu chamar esse construtor, quer dizer que eu sei o nome e o sobrenome. Mas eu não sei, por exemplo, o endereço. Eu posso chamar aquele terceiro lá, construtor, passando o nome que eu sei, o sobrenome que eu sei, o endereço é do tipo endereço eu não sei, vou ter que passar um null. Não tem como passar aspas porque o endereço não é uma string. A mesma forma, aqui esse construtor recebe o nome, sobrenome e endereço, mas não sei, por exemplo, o salário. Eu posso chamar então aquele último construtor, passar o nome, sobrenome, endereço
Só que eu não sei o salário. Posso colocar, por exemplo, 0.0. Iniciar o meu salário por default. O NetBeans indicou um erro aqui. Porque o terceiro argumento é nome, sobrenome, salário e endereço. Então aqui seria a ordem importa, né, da chamada. Endereço. Então eu não vou ter isso aqui. Nome, sobrenome. Nome está aqui. Sobrenome passei. 0.0, não é vírgula, né? Endereço. E aqui a mesma coisa. Se eu quiser chamar o último construtor, eu preciso saber o nome, sobrenome, salário. Aqui nem preciso saber do endereço. Olha só que bacana. Posso até melhorar então esse construtor para ficarmos. Então vamos agora, se eu chamei esse construtor, eu sei o nome, sobrenome, salário e endereço, mas não sei o boolean. Não tem problema. Eu venho aqui, vis, ponto, nome, sobrenome, salário, endereço eu sei, eu só não sei o último, mas eu vou passar true, porque eu quero colocar por default verdadeiro para todos os meus fumantes. Deixa eu só verificar o erro que está sendo dado aqui. Nome, sobrenome, salário, endereço e fumante. Não cheguei a esse erro ainda não. Vamos ver daqui a pouco, então, o que acontece, ver se vai facilitar. O que vocês podem perceber agora é, como eu estou fazendo as chamadas recursivas, é que eu não vou precisar mais dessas linhas. Não preciso mais dessas. Não preciso mais dessas duas. Não preciso mais dessas. E assim sucessivamente. Eliminando a duplicidade do meu código e tornando ele de forma mais elegante, pois eu estou fazendo chamadas recursivas no meu código. Só o último que eu vou precisar. Então, como que funciona? O teu erro já saiu aqui. Como que funciona? Na hora que eu mandar instanciar um hóspede qualquer, se eu der um new hóspede, ele recursivamente vai chamar o segundo construtor, que por sua vez vai chamar esse terceiro construtor, que por sua vez vai chamar esse quarto construtor, que por sua vez vai chamar esse quinto, que por sua vez vai chamar esse sexto construtor. Esse último construtor é o que será invocado por último, ele vai iniciar todas as variáveis de instância para mim, eliminando assim a repetição dessas variáveis por todos os construtores, tornando meu código mais elegante. E esse é o chamado vis recursivo. É a segunda utilização do meu vis, para você chamar recursivamente os construtores sobrecarregados de uma classe, evitando duplicidade do seu código. Uma regrinha é que o vis, vamos colocar aqui, a primeira linha de um construtor deve ser sempre um vis recursivo ou super, sendo que o super nós vamos aprender apenas em outra aula. Até lá, pessoal!